Neste domingo de eleições gerais, exercemos nossa cidadania. O Brasil todo acompanhou o desenvolvimento de mais um pleito no qual elegemos representantes para a Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Senado. Alguns lugares ainda terminaram o domingo com o próximo governador já definido, não é isso? O segundo turno vai acontecer no dia 30 de outubro, quando voltaremos para presidente e algumas regiões também para governador. Apesar de saber da importância do voto, 20% dos brasileiros aptos a votar não compareceram aos colégios eleitorais. Eu conversei com o professor e advogado constitucionalista Alessandro Paixão sobre a importância do voto e a gente vai acompanhar agora, olha só. Domingo de eleições gerais. Hoje exercemos a nossa cidadania da forma mais plena possível. Milhões de brasileiros foram às urnas para eleger seus próximos representantes. A gente está fazendo uma cobertura bem completa aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. E eu estou aqui ao lado do professor Alessandro Paixão. Ele é advogado constitucionalista, é professor, vai conversar com a gente sobre esse domingo tão importante. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que significa para o nosso país a gente ter ido hoje às urnas para eleger tantos representantes? Parece clichê, mas não é. As eleições realmente é a festa da democracia. É um momento onde o cidadão apresenta ali nas urnas o seu interesse por um país melhor, por um estado melhor. Então, esse momento é de suma importância para o desenvolvimento desse estado, né? Estado em sentido amplo, onde nós podemos participar, mostrando, né, que temos uma unidade enquanto povo e fazemos valer essa democracia. Eleito ou não o meu candidato, a minha vontade foi ouvida. Professor, é o ápice da democracia, mas a gente não pode se esquecer que a democracia é mais do que isso, não é verdade? E é importante, fundamental, que a gente continue acompanhando esses candidatos que a gente votou, essas pessoas que a gente escolheu. A gente precisa continuar ali acompanhando e cobrando deles as medidas para as quais eles foram eleitos. Na verdade, o trabalho começa agora. É de acompanhar todas as propostas que foram apresentadas por esses candidatos. Então, buscar aí, dia a dia, verificar se aquele meu candidato que foi eleito, se ele está cumprindo com tudo que foi apresentado durante a campanha. Será mesmo que as promessas, né, os valores que foram defendidos por esse candidato, que me convenceu a votar nele, será que realmente ele está cumprindo com tudo isso, com todas essas promessas de campanha? Professor, e de que maneira essa eleição pode ter nos ajudado a amadurecer o nosso processo democrático, a democracia aqui do Brasil? Muito tem se criticado e é realmente uma preocupação essa polarização que nós estamos vivendo na política hoje. Lado A, lado B, né? Mas, de qualquer forma, vejo como algo positivo também, porque o povo brasileiro acordou para a política. Aqueles que falavam ser apolíticos, como se isso fosse possível, né? Que não gostava de política, que ia votar por obrigação, hoje discute política. É óbvio que essa discussão ela tem que ter como limite o bom senso, a legalidade, né, o respeito ao próximo. E como que o senhor avalia o protagonismo do TSE nas eleições de 2022? O TSE ele tem que ser protagonista mesmo. Ele é o órgão do Poder Judiciário responsável não só por organizar as eleições, mas principalmente por contabilizar e apresentar os resultados dessa eleição. Vimos recentemente tensão entre instituições. Fala pra gente um pouco sobre o que a gente deve esperar e o que a gente deve exigir dos nossos candidatos com relação ao respeito por parte de cada instituição e o respeito que eles têm que ter para com cada instituição. Os nossos candidatos, primeiro, ele tem que aceitar o resultado, né? Então, o meu candidato a deputado estadual, deputado federal, a governadora, a presidente da República,
ele tem que entender que o resultado das urnas é a vontade do povo. E isso é o primeiro passo. A vontade popular é soberana, o povo é detentor do poder, né? Na democracia moderna, quem é o detentor do poder é o povo. E isso é claro no momento das eleições, quando a gente apresenta aí, através das eleições, os nossos representantes para os próximos 4 anos e, no caso de senador, para os próximos 8 anos. Na opinião do senhor, a gente pode ter tido algum desgaste no que diz respeito à confiança do eleitor no nosso processo eleitoral? Tem como recuperar isso? Com certeza, pela fala de alguns candidatos, pela fala de alguns partidos, mas isso também é importante. Eu vejo isso também como positivo, né? Tem muita gente, até mesmo o próprio TSE, alguns ministros do TSE, se manifestaram de forma a atacar, né, essa fala, esse movimento, defendendo o TSE. Eu acho que a defesa do TSE deve ser feita. Professor Alessandro Paixão, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por esses esclarecimentos nesse domingo de eleição. A gente volta ao estúdio. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Agora sim, a gente volta ao estúdio. É isso aí, assunto sempre importante, né? Esclarecer, falar sobre essa questão das eleições. Essa entrevista com o professor Alessandro foi gravada previamente. Você acompanhou aí uma análise dele, né? Sobre o que a gente viu neste fim de semana, sobre como foi o pleito e como isso deve se desenrolar. Daqui até o dia 30 de outubro, provavelmente ele volta, outros especialistas voltam também, para a gente ir explicando e entendendo as movimentações, as estratégias dos candidatos, ver o que muda agora para esse segundo turno. Então você está sempre bem informado sobre eleições aqui no nosso programa, viu?